Então vamos lá, muito bom dia! Mais uma live começando aqui. Se você está vendo o replay dessa live, fica comigo, porque hoje a live é absolutamente especial. A gente tem uma convidada incrível, psicóloga, que vai tratar do inconsciente. Fica comigo e seja muito bem-vindo ao dia 3 do desafio. A gente está no meio do desafio 20 lives, ou seja, cada dia da semana você tem um encontro comigo e algum convidado meu para a gente falar sobre estratégias, técnicas e truques para você aplicar nos seus estudos e conquistar sua aprovação em qualquer prova ou concurso público que você esteja interessado em prestar. E, como sempre, né? Meu nome é Roberto, caso você não me conheça. Eu sou procurador, já fui aprovado 10 vezes em concursos públicos. E aqui a gente trata exatamente disso, dessas estratégias e técnicas para estudar. E olha só, hoje a gente está no dia 3 desse desafio, ou seja, 20 lives. Lembrando que segunda, quarta e sexta, 7h37, a gente começa as nossas lives. Eu comecei em ponto hoje, espero você aí também em ponto às 7h37, segunda, quarta e sexta. E terça e quinta-feira a live acontece às 18 horas, tá? Então, por exemplo, ontem a gente teve uma live às 18 horas, em que eu falei com vocês sobre perguntas e respostas. A gente passou 1 hora praticamente ali só respondendo várias perguntas que chegaram pra gente. Essa live, o replay dela já tá lá no YouTube, como ela vem pra cá também pro Instagram, tá bom? E como eu disse, hoje a gente vai tratar sobre o inconsciente. Você sabe o que é o inconsciente? Digita sim aqui embaixo. Bom dia aí pra galera que tá chegando, a Juliana, a Andréia, a Jaqueline, a Aline, o Marcão tá por aqui também, a Mirella, nossa convidada, o Sanches. Quem sabe o que é o inconsciente aqui? Digita sim, se você sabe o que é. E a galera que tá digitando sim vai ficar impressionado com a quantidade de coisas que você achava que sabia, mas na verdade você não sabia, porque ela é especialista nisso, nesse assunto, e ela vai tratar exatamente do uso. Então, olha só o tema, já vou botar aqui, ó. A galera que tá respondendo sim aqui, fica ligado que vocês vão ficar impressionados com o que você acha que sabe, mas você não sabe, ó. Então é usando, olha o tema de hoje, usando o inconsciente para aprovação em provas e concursos. Beleza? Com a Mirella, amiga nossa queridíssima, que vai estar aqui com a gente hoje. Então, sem mais enrolação, Roberto, para de me enrolar, começa a live, que eu quero escutar a Mirella. Eu não vim aqui para escutar hoje. Vocês já estão ficando cansados de mim, não estão? Fala sério. É todo dia, toda hora. Olha aí, o Bolacha já tá na área. Grande Bolacha já tá por aqui também. O Bolacha já tá virando um ícone, né, no nosso programa. Tá aqui, deixa eu fixar aqui o nosso tema. E vou colocar a nossa convidada no ar para vocês fazerem as perguntas de vocês e aprender muito aqui com a gente hoje. Aproveita, ó, antes da gente começar, já aproveita e faz o seguinte, galera, clica aqui, ó. Pessoal que tá em casa, clica aqui nesse, tá vendo esse envelopezinho aqui, parecendo um aviãozinho que faz assim? Clica aqui e compartilha com as pessoas que você sabe que vão se interessar pelo assunto, que vão poder aprender mais e sair dessa live de hoje ainda mais consciente do inconsciente, se é que isso é possível. Deixa ela explicar pra gente como que funciona esse treco. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui a querida Mirella Neri. Aqui não te ajuda a passar. 1, 2, 3 e... Olá! Muito bom dia! Bom dia, pessoal! Que honra estar aqui com você hoje, Roberto. Mirella, eu que agradeço. Obrigado demais aí pelo seu tempo. Acordou cedo hoje para estar aqui com a gente. É, isso mesmo. Vamos aí, acordei animada. Estou muito disposta. Vamos ver se esse pessoal conhece mesmo de inconsciente, né, Roberto? Pois é, eu vi um monte de gente falando, eu sei o que é, eu sei o que é. Eu fiquei no meio entre o sim e o não, então vamos começar do começo, né, Mirella? Explica um pouquinho pra gente o que é esse tal do inconsciente, esse mundo diferente, mágico, que as pessoas ainda não se atentaram para aprender sobre ele, né? Tá, muitas pessoas têm uma tendência, quando você pergunta sobre algo que elas não dominaram, ela fala assim, Mirella, foi inconsciente.
Aí quando você pergunta para a pessoa, então me explica o que é o inconsciente. Ninguém sabe explicar. As pessoas sabem que é uma força invisível que nos move, nos faz tomar decisões que a gente às vezes não quer, ou dificulta a nossa caminhada, mas a maioria das pessoas não compreendem como o inconsciente funciona. E eu costumo orientar que o inconsciente é 90% daquilo que nos move. É, de fato, uma força invisível, é a principal força do nosso psíquico, e justamente porque eu não aprendi como ela funciona, é que eu acabo sempre repetindo a mesma história. O que é muito comum para as pessoas que estão estudando no concurso público. Às vezes, ter o mesmo padrão de comportamento inconsciente, como por exemplo, dificuldade de se concentrar, ou dificuldade de assimilar o conteúdo, né? Ou não conseguir realmente passar no concurso, ter um histórico de tentativas com fracasso. Né? Então, o inconsciente é 90% da força que nos move e a gente deveria ter aprendido isso aos 7 anos de idade. Deveria ter aprendido lá atrás, né? Só que se o papai e a mamãe não fossem psicólogos, como é que faz, Mirella? Na verdade, a gente deveria ter aprendido da mesma maneira que a gente aprendeu a higienizar o físico, a hidratar, a nutrir o nosso corpo, a saber como o nosso corpo funciona, nós deveríamos ter aprendido isso também, Roberto, do psíquico. Então, a gente deveria saber quando o psíquico está fragilizado, o que colocar dentro dele, como higienizar principalmente. Então, como nós não aprendemos isso, a gente tem sérias dificuldades. E o inconsciente é essa força, né? Que a gente precisa aprender que ela existe para poder desenvolvê-la. Vamos imaginar a seguinte situação prática, né? Para a galera que está em casa. Tá, isso, eu quero estudar, eu me planejo, aí eu penso assim, tá, eu vou estudar essa semana 20 horas, vai. É uma média boa de estudos aí para quem está começando a estudar. Só que aí chega na segunda-feira, ele se planejou, tá tudo organizadinho, material, só que ele não começa a estudar, acontece qualquer outra coisa na vida dele que chama mais a atenção dele, e aí ele sabota o plano do estudo daquele dia. Tem alguma coisa a ver? O inconsciente está por trás disso aí, dessa sabotagem? Sem dúvida, sem dúvida. O que acontece é assim, nós estamos acostumados a tomar decisão no nosso consciente, que é só 10% que nos move. Então a gente acredita que porque no consciente eu decidi, eu vou cumprir. E na verdade não é assim. Se você não tiver alinhado a sua mente consciente com a sua mente inconsciente, eu vou falar um pouco mais de como é que ele funciona no corpo, a nossa tendência é estabelecer uma meta e nos sabotar. Né? Então, assim, a pessoa ela precisa ter muita consciência de como se desenvolver no inconsciente para conseguir cumprir isso. Tá? Assim, eu vou dar um exemplo prático de pessoas que eu já tive com essa experiência. Por exemplo, eu tinha uma cliente que a motivação dela para passar no concurso público era provar para o marido que ela tinha competência. Uau! Né? Isso, então, isso assim, é uma cliente sua, da vida real. Uma cliente, Isso. Vou trazer exemplos práticos, né, da realidade de vocês, que fica mais fácil entender. Então, assim, a motivação dela inconsciente era provar para o marido que ela tinha competência. Então, no fundo, era uma competição, né? Alcançar essa meta para ela significaria o quê? Perder o casamento. Nessa postura, entenda bem, nessa postura. Sim. Faz sentido, né? Porque se é uma competição... E aí, o que ela precisou perceber? Quando ela começou a observar que ela estava sabotando os estudos, né? Percebendo o corpo dela diariamente, é o que eu vou orientar vocês aqui hoje. Então, ela começou a observar que ela estava nutrindo essa disputa sem perceber, que era uma disputa. Então, ela se sabotava, porque no fundo ela não queria perder o casamento, né? Ela estava um pouco magoada com ele, mas não fazia sentido ela se mover na profissão dela por isso. Ela estava dividida, né? Porque por um lado ela queria a aprovação, mas por outro, inconscientemente, ela queria manter o casamento, é isso? Porque no fundo ela queria aprovação, mas ela estava se movendo para os estudos, Roberto, muito mais alimentando dentro dela a mágoa com o marido do que o desejo de servir as pessoas. Então vou explicar o que é o trabalho, inconscientemente falando. O trabalho é a oportunidade que a gente tem de servir as pessoas.
Sim. No início da vida, você só recebe, 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 recebe. Aí chega o momento da profissão, que é o momento de você devolver para as pessoas. Então, um dos pontos essenciais da base do inconsciente é que você precisa estar internamente numa postura de desejar devolver para o outro aquilo que você recebeu. Já recebeu. Então muitas pessoas, elas vão para o concurso, aí elas pensam nela mesma. Aí elas querem um concurso porque dá estabilidade, elas querem um concurso porque dá status, dá segurança, isso é muito importante, tá? Só que ela tem que encontrar dentro dela o desejo de devolver para as pessoas, de servir as pessoas. Quando eu estou conectado com essa minha força interna de querer servir as pessoas, então é muito natural que eu consiga ter a postura adequada para me concentrar e assimilar o conteúdo, entendeu? Mas muitas pessoas estão mais concentradas nela, no desejo dela, do que nessa consciência do servir. E o êxito na vida vem dessa consciência de servir o outro. É o propósito maior que está por trás da aprovação, é isso? Exatamente, exatamente. Aí eu vou dar uma orientação essencial, tá? Vamos lá. Aí as pessoas, quando elas vão estudar, elas fazem um esforço aqui. Elas querem pegar o conteúdo e assimilar aqui, na mente, no pensamento, tá? Partindo do princípio que a inteligência cognitiva é o mais importante. Só que entenda uma coisa, a gente absorve a informação não é pelo entendimento, é pelo sentimento. O inconsciente, ele atua no seu corpo por meio do seu sentimento. Então, quando você ouve algo, lê algo e sente isso no seu corpo, então isso fica estruturado no seu sentimento, tá? Quando eu estou tentando entender, pegar aqui, isso é só 10%. E aí o nosso país, isso é muito importante para vocês, Roberto, o nosso país ele está em primeiro lugar no mundo em ansiedade. Por quê? Porque o brasileiro pensa, e quanto mais ele pensa, mais ansioso ele fica. E por que ele fica ansioso? Porque ele simplesmente se desconecta do ponto principal de desenvolvimento dele, que são os sentimentos. Então, a inteligência cognitiva para passar no concurso não é o suficiente. É preciso inteligência emocional, que é essa habilidade de perceber o seu corpo, os seus sentimentos e ter uma postura adequada para o estudo. Né? Então, assim, aqui eu quero estimular hoje os seus alunos, os seus seguidores, a perceberem qual é a postura que eles estão adotando na hora de estudar. Né? Se eles estão mais concentrados na mente, se eles estão concentrados na mente, eu falo assim, você vai explodir de ansiedade. Não faça isso, né? Que é tudo que a gente quer evitar. Então, a pessoa tem que tirar a atenção dela do pensamento e colocar no sentimento. E alinhar essas duas forças, então. Exato. Pensando no sentido... Seria mais ou menos no seguinte sentido? Bom, eu estou sentado aqui estudando, mas por que mesmo que eu quero? Porque eu vou passar, vou ter esses objetivos e isso vai me permitir servir a sociedade de uma melhor maneira, ajudar as pessoas e conseguir alinhar essas duas coisas? Você acabou de fazer uma coisa que a gente deve evitar. Muitas pessoas acham que quando a gente vai concentrar, a gente fecha os olhos e aí a gente vai concentrar. A gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes quando você levanta os olhos ou fecha os olhos, você vai ainda mais para sua mente. Tá? Então, assim, no nosso país, nós aprendemos que sentir é fraqueza. E aí nós nos desconectamos do sentimento. Nós ficamos só com o pensamento. Quando, na verdade, o sentimento é o nosso centro de força. Então, quando a pessoa vai estudar, o que ela precisa ela tá ali bem em frente aos livros, tá? Então, ela tá ali, aí às vezes ela começa a pensar, nossa, eu tenho que decorar isso. Nossa, entendeu? E aí a respiração dela vai ficar curta, a mente dela vai ficar agitada e a capacidade dela se concentrar limitada. Então, no dia a dia, o que eu preciso fazer? Usar a respiração
perceber o meu corpo enquanto eu estou respirando, porque quanto mais eu percebo o meu corpo na respiração, tanto mais eu estou conectado com ele por inteiro. E aí a minha capacidade de absorver a informação, ela aumenta. Porque eu estou usando os 90%. Aprendi, então, vamos lá. Pessoal de casa, vocês estão acompanhando, né? A ideia, então, é não só estar na cabeça do eu preciso gravar isso, guardar isso, isso aqui é importante. O meu corpo tá vibrando na mesma sensação, na mesma energia de buscar essa informação e de estar ali consciente de que eu tô calmo, eu tô tranquilo, as coisas estão acontecendo, eu tô lendo e eu tô compreendendo. É você trazer o seu corpo para o momento dos estudos junto e não só a sua mente, é isso? Isso. Enquanto você está estudando, você se perceber por inteiro e não só aqui, Roberto. Uhum. A gente concentra aqui e desconecta da nossa força principal. Que tá no nosso corpo. Então teria um ritual assim, Mirella, que você poderia dar para a galera, tipo, quando você for estudar, faz isso, percebe, como você falou, da inspiração, do entendimento do corpo, para trazer mais força ainda para o seu estudo? O que eu oriento, na verdade, não é só na hora do estudo. Quanto mais a pessoa praticar fora do estudo, mais ela vai chegar na postura essencial para estudar. Meditação é uma boa? Meditação sim, a prática, toda prática que envolve uma consciência do corpo e uma conexão com o seu interior é uma boa. A meditação é uma delas, né? Eu recomendo com certeza. Agora, uma das coisas que a gente precisa perceber é isso toda hora. Ao invés de você, vou tomar uma decisão, eu começo a pensar aqui, é você colocar a sua atenção aqui, ó. Por exemplo, eu converso com você, à medida que a gente conversa, eu posso perceber meu coração batendo. Eu sinto o calor dos meus pés no sapato, o peso do meu corpo na minha poltrona, porque eu tô totalmente concentrada, entendeu? Então, alguns pontos precisam ficar bem importantes aqui hoje. O primeiro deles é que a concentração, ela tem que acontecer no corpo e não na mente. Tá? Outra coisa, por que no estudo, quando eu faço associações, eu assimilo mais rápido? Você já reparou isso, né? Sim. Quando eu faço associação, por que as pessoas... O que está por trás desse ensinamento? Porque quando eu associo, eu sinto a experiência. E se eu sinto, eu assimilo, entendeu? Tipo, então, você está lendo alguma coisa e você lembra de um exemplo do seu trabalho que você viveu. E aquele conhecimento teórico se encaixa com a prática. Você se remete àquele exemplo, associou a teoria com a prática de alguma coisa que você fez ou de uma experiência que você viveu, e aquilo ali gera um sentimento em você, você aprende aquilo ali de uma maneira mais forte, é isso? Exatamente. E por que a gente aprende de uma maneira mais forte? Porque você sentiu. Perfeito. Então, assim, muitas vezes a gente aprende algo, mas a gente não sabe o que está por trás do algo. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o que está por trás. Então, por que a assimilação ela acontece? Porque você sentiu. Então, se você tem que sentir, a única coisa que você precisa no dia a dia é controlar a sua ansiedade. Então, vamos lá. Como é que eu faço quando eu estou ansioso? Por exemplo, um bom sinal de ansiedade, Mirella, seria quando o aluno senta para estudar e a perna dele está se balançando, ou o pezinho está batendo no chão, ou ele está inquieto segurando a caneta e sacudindo a caneta. Isso seria um sinal do nosso corpo de ansiedade ou não tem nada a ver? Também, tá? Mas tem pessoas que ficam ansiosas e que não têm esse movimento corporal. A ansiedade é esse sentimento de agito. Sabe essa coisa de você precisar concentrar e a mente, eu vou dizer só. No dia a dia, qual que é o nosso maior problema? Nós estamos no presente, o nosso corpo está no presente, mas nós estamos ligados no passado, ou no futuro. Ou no futuro. Minha prova saiu, quando é que vai sair? E quando é que vai acabar a pandemia? E meu concurso não vai ter? Quantas vagas vão abrir? Exatamente, eu não estudei tal, será que eu faço não sei o quê? Exatamente. Então, nisso a pessoa já perdeu todos os recursos de estudo para aquele dia. Todos, tá? E aí o que ela precisa? Ela precisa conseguir ou sair do passado, ou sair do futuro e ficar agora. Então eu vou explicar isso de uma maneira prática. Como é que eu fico no agora? Estou agitada internamente, estou pensando lá na frente, eu estou lamentando o que passou. Não estou presente no meu corpo. Então, eu vou explicar isso da maneira mais simples possível, tá bom? Para vocês.
E não, porque eu falo assim, ó, Roberto, tem muita técnica mirabolante, e aí a gente se perde nisso. E é Sim, muito simples. quanto mais simples, mais fácil, melhor para a gente aplicar. Exatamente. Então, quando a ansiedade está explodindo assim, você percebe, nossa, eu tô lá no presente, eu tô preocupada com o que vai acontecer, não tô aqui. A única coisa que você precisa é tomar consciência do seu corpo. Então porque você vai colocar. Não tá no presente, né, Mirella? O corpo não consegue estar nem no futuro, nem no passado. O corpo só está aqui e agora. 7h57, 15 de abril, não tem outro lugar. Ele não está no dia 20 de julho da prova, então pouco na sua reprovação lá de 2019. Ele está no 15 de abril de 2020, né? Olha que perfeito isso que você está falando. O corpo é a única coisa na vida que pertence a uma pessoa. Nada mais te pertence, só o seu corpo. E no seu corpo, Roberto, você tem tudo para resolver sua vida. No seu corpo, você é a soma do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, dos seus bisavós. Você é a soma de muitas pessoas. E do mesmo jeito que você traz as características físicas dessas pessoas, você também traz a força, a coragem, a determinação de muitos. Por isso que algumas pessoas realizam coisas muito grandes na vida e outras não. Geralmente quem realiza coisas grandes é porque sabe disso e usa o corpo como principal recurso, tá? De resolução da vida. Então isso que você falou é extraordinário. Eu vejo que você tem essa consciência. Você pratica atividade física, quando a gente conversa com você, você está totalmente concentrado no seu corpo, né? Isso você já faz esse movimento sem consciência, né? E por isso você consegue mover as pessoas também, para esse resultado que você já alcançou. Porque a gente não dá para o outro um resultado que a gente não tem. Compreende? E às vezes a pessoa ela faz isso, mas ela explicar o que ela fez para conseguir, se ela não entende como o inconsciente funciona, ela não pode explicar. Tá? Então vamos lá, o seu corpo tem todos os recursos para agora você resolver a sua vida. Então é exatamente isso que você falou. Então o que eu preciso agora? Usar o corpo. Então eu tenho que sair do futuro, eu tenho que sair do passado e tenho que me manter no presente. Para isso, se você está ansioso, você vai perceber que sua mente vai estar muito agitada, a sua respiração vai estar curta. Então a coisa mais simples que você tem que fazer é aprofundar a sua respiração, tornar a sua respiração mais longa para sua mente desacelerar. Aí o seu cérebro vai entender que você está calmo e você começa a acalmar, tá? E aí nessa hora você só toma consciência. Por exemplo, eu percebo meus pés no chão, eu percebo o movimento que meu corpo faz quando ele inspira e expira, e vou fazendo essa respiração mais longa até a mente desacelerar. Aí eu vou estar no presente, entendeu? E a leitura, então, nesse momento, o estudo, o que você está se propondo a fazer, a resolução de questões, a revisão, o simulado, ou até o momento da prova em si, Mirella, acaba se tornando algo mais leve e a gente desbloqueia, né? Tem um lance de desbloquear as emoções, elas bloqueiam o conhecimento que está acumulado também. Não existe uma... Então, o problema das emoções, Roberto, é que a gente pensa a respeito delas. A gente entendeu, o nosso país entendeu que as emoções, os sentimentos, eles são fraqueza. E esse é o nosso principal momento, a nossa principal dificuldade atual. Porque quando eu tento bloquear os meus sentimentos, então eu entro no nível de ansiedade muito grande, querendo resolver a vida aqui. E aqui é só 10%. Então, assim, eu costumo desconstruir muita coisa do que se fala aí na psicologia, tá? E eu falo que não é melhor, nem pior, nem certo, nem errado. São visões técnicas diferentes, tá? Aí as pessoas precisam perceber qual a visão que faz mais sentido para ela. Então, assim, a gente passa muito tempo se esforçando para negar os sentimentos. E aí, isso vira muita ansiedade, porque acumula muito, tá? Então, esse acúmulo é que é o problema das emoções. Então, o que eu oriento os meus clientes fortemente, meus seguidores? A aprender a lidar com sentimentos. A identificar a raiva. Porque se você não identificar, você não vai saber o que está por trás disso. Igual essa cliente minha que eu comentei. Sim. Foi quando ela começou a perceber os sentimentos dela, que ela tomou consciência que ela estava nutrindo uma competição com o marido.
E aí ela não tinha disciplina, porque se ela continuasse nutrindo esse sentimento, o casamento dela terminaria. Sim. Então aí o que ela percebeu? Ela tomou consciência de que estava magoada com ele e pôde resolver a mágoa. E aí ela começou então a estudar, ao invés de estudar para provar para ele que ela era boa, ela começou a perceber assim que não, que ele estava certo assim de querer que ela se desenvolvesse e que ela tinha que estudar por ela e não pelo outro, por ele, entendeu? Uau. Ela tinha que estudar porque Pela ela realização profissional dela, né? Porque ela compreendeu que ela é a soma de muitas pessoas, que ela tem muito para entregar para a vida. Né? E que se ela coloca tudo que ela tem, que ela sabe que está lá no fundo, às vezes ela não conseguiu ainda tocar, mas a disposição do outro, então ela cresce, entende? Então, e aí ela começou a nutrir isso, e consequentemente foi inevitável. Né? Então, como a gente bloqueia os sentimentos, e no estudo a gente tem essa ideia de que não pode sentir que, né, que sentimento, ai meu Deus, estou com raiva, estou com medo, não posso ter medo. Errei uma questão. Tô com raiva da banca, fui reprovado. E aí? Aí, pronto. Aí a pessoa alimenta isso na mente dela, não lida com isso no sentimento, e aí as dores vão aumentando. Agora, outra questão que eu preciso compartilhar com vocês hoje, porque isso é fundamental, se o seu seguidor hoje entender isso, ele entendeu tudo sobre a postura essencial de servir as pessoas, é o seguinte. Eu já expliquei que nós somos a soma do nosso pai e da nossa mãe. Sim. Né? Quem foi a pessoa que mais nos serviu na vida? A mãe. Ninguém nos serviu mais. Não tem como um ser humano te servir mais do que a sua mãe serviu. Não importa se ela ficou, se ela foi boa, se ela foi má. Uma mãe, quando ela se compromete a colocar a vida em risco de morte para trazer um ser humano aqui, então ela fez muito do essencial. Tá? É uma Seu doação coração. muito grande, né, Mirella? É uma doação muito grande, né? Que ela faz não só pelo filho, mas até pelo marido também. Exatamente, exatamente. Então entenda uma coisa. Quando uma mulher faz isso, ela faz inconscientemente um pacto com a morte. Porque ela está disposta a morrer para trazer essa criança. Ninguém na sua vida vai te servir mais do que a sua mãe te serviu. Seu coração nunca mais vai bater junto com o outro, dentro do corpo de alguém, como bateu com a sua mãe. Sua mãe se alimentou, te protegeu, cuidou, te segurou por 9 meses. Dois corações em um único corpo. Como é que é Exatamente, batendo juntinho. E só porque o dela batia, o seu batia. Só porque ela comia, você comia. Entende? Então não existe um serviço à vida maior do que a maternidade, tá? E aí quando a gente lembra que a profissão é um servir à vida, porque a gente serve a vida de duas maneiras, gerando filhos e trabalhando. Sim. Quando a gente lembra, então é muito importante entender qual é o movimento inconsciente do servir à vida. E esse movimento inconsciente, ele vem da nossa relação com a mãe. Quem se alegra com o que recebeu da mãe, quem reconhece e sente a grandeza que a mãe tem, então serve o outro com alegria e desprendimento. Então se move na vida para devolver para as pessoas o que recebeu, sobretudo dos pais. Essa é a nossa força principal, Roberto, para ter qualquer êxito em qualquer profissão. E a gente está falando de gratidão? Exatamente. Só que eu preciso explicar a palavra gratidão. Eu ando meio brava com esse discurso de gratidão. Sim. Sabe por quê? Porque tá todo mundo falando sobre gratidão, entendendo sobre gratidão, mas as pessoas não estão sentindo gratidão. Sim. Aquela coisa, hashtag gratidão, mas e aí? Você está sentindo o agradecimento da vida, as bênçãos que você viveu, o prato de comida que você tem na sua mesa, a saúde que você tem, os livros que você tem para estudar, a eletricidade na sua casa, profissa, o pessoal que está em casa. Vocês agradecem isso todos os dias? E mais importante, né, Mirella? Não é vir e botar aqui, ai, gratidão. Não, você sente no seu corpo.
a sua bênção por estar vivo, ter saúde, poder estudar para passar no concurso e mudar a sua vida pro resto do todo ser, né? Da sua vida, da sua família, dos seus filhos. Isso, as pessoas entendem gratidão. Quando você conversa com as pessoas e fala assim para ela, olha, você precisa ter gratidão. Ah, eu tenho, eu sou muito grata à minha mãe. Mas, tem sempre um mas depois. Então, elas treinam entender gratidão. Mas não percebem e sentem a gratidão no organismo. Roberto, quando você sente gratidão no seu corpo, a vida te usa. O movimento inconsciente é muito forte para quem é grato. Então, ele é movido numa proporção muito intensa. Sabe? É como se ele não pudesse... energia, Mirela, que a gente aciona, exatamente. A gente sente a gratidão, é isso? Exatamente. E é puro fluxo. Então, não tem motivo para travas, entendeu? A vida move essa pessoa porque a vida precisa que as pessoas sirvam. As pessoas passam muito tempo confusas. Mirela, qual que é o meu propósito na vida? Eu falo, eu vou resolver isso em 2 segundos. Vou te explicar. O propósito de todo ser humano na vida é, primeiro você é servido pelos seus pais, depois você serve. E você serve como? Pela profissão e por filhos. Você devolve para a vida através da profissão e através dos filhos. Mas aí a pessoa chega na hora de devolver, ao invés de devolver, ela quer receber. Ao invés dela fazer para servir para as pessoas, ela quer fazer para ter status, ela quer fazer para ter dinheiro, ela quer fazer para ter estabilidade. Ela não quer fazer porque ela quer contribuir com as pessoas. Então, gratidão, Roberto, tem sido um discurso vazio. E isso, eu tô brava com essa palavra. Eu falo, gente, não fala para mim que você tá grato. Porque quem tá grato, geralmente, nem precisa falar. Quem tá grato, realiza. Quem é grato, você vê ele praticando coisas grandes. Grandes que eu falo, não é tendo muitas coisas, mas ele realizando na vida das pessoas. Ele serve o tempo todo, em todo lugar que ele vai, ele não escolhe quem ele serve. Entendeu? Então, isso é muito importante ser compreendido hoje. Por muito tempo, os estudos da psicologia apresentavam a ideia de que a lei da atração acontecia pela força do pensamento. E hoje eu estou aqui para desconstruir isso. A lei da atração... Do tipo assim, eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar. Sim, aí começa a planejar, coloca na sua mente, você realizando, você comprando o carro dos seus sonhos. As pessoas acreditaram nisso por muito tempo. Até hoje, aliás. O discurso é esse. Você atrai aquilo que você pensa. Pensa. Ó, eu tô aqui para tirar isso da sua cabeça. Você sente, então, Mirela? Exatamente. Exatamente. Você atrai aquilo que você sente. E na profissão, o que você sente pela sua mãe define o seu resultado. Porque a mãe é a força da vida. Quando você fala, se agradece o alimento, só agradece o alimento quem agradeceu a mãe. Quem tem dificuldade da mãe tem dificuldade com a comida. Ou come demais e quer reter, porque acha que vai faltar, né? Ou desperdiça a comida, né? Ou não respeita o próprio corpo. Então, toda a base na nossa postura, hoje eu estou aqui para ensinar aos seus seguidores algo que inconscientemente você já sabe e pratica e às vezes nem percebe, né? Que a postura essencial de êxito vem com essa conexão com seus sentimentos, com o seu corpo. Quando você tem dificuldade com a sua mãe, você tem dificuldade com o seu corpo. Você tem dificuldade com a profissão. E aí, posso ir mais longe um pouquinho, Roberto? Bora, vamos aprofundar, que a galera tá bombando aqui, ó. Então, galera, gente, pessoal, por favor, clica no envelopinho aqui, compartilha essa live pra gente chegar em 100 pessoas ao vivo. Se você compartilhar com 3 pessoas, a gente vai chegar nos 100. A Mirela vai ficar 2 horas com a gente aqui hoje. E fico mesmo, estou aqui à disposição, né? Tem uma pessoa comentando se essa é a visão da constelação familiar. Sim, sem dúvida. Né? E várias outras abordagens. Inclusive, eu acho importante mencionar para eles que eu também tenho formação em programação neurolinguística. Né? A PNL, que é tão valorizada nos estudos, né? Para quem passa no concurso. E que a PNL reforça muito o pensamento, tá? Mas eu quero lembrar para vocês que a base é, sem dúvida, o sentimento. E aí, vamos então um pouco mais longe. E o que é o dinheiro, Mirela?
Porque quando eu penso em passar no concurso, também está por trás o ganho do dinheiro, né? A manutenção da minha vida. O dinheiro é a principal força de manutenção de vida. Dinheiro não é estático, é uma força móvel. E é a força que mantém a vida. Não se mantém vida sem dinheiro, né? Então, o dinheiro, ele tende a movimentar na nossa vida exatamente de acordo com a postura que eu tenho com a minha mãe. Quem se alegra com a mãe, se alegra com a vida que recebeu dela e se alegra em servir a vida. E a consequência disso é o dinheiro. Compreende? Quem acha que a mãe deu pouco, quem acha que a mãe fez errado, acha que a vida deu pouco, acha que a vida dá errado, entendeu? E aí o movimento em relação a essa pessoa é um movimento de resistência. Porque o dinheiro vem quando você serve sem desprendimento. Né? Quando você serve pela alegria. Ele não é a consequência imediata, ele tem que ser uma consequência, digamos assim, não imediata? É assim, quando você olha para o dinheiro e deseja internamente, se move pelo dinheiro, como um fim essa mesmo, força, né? Essa força, ela não vem para você. Porque ele não está a serviço da sua vontade. Ele está a serviço do serviço à vida. Então, quando você serve a vida, com essa consciência, eu quero devolver para as pessoas o que eu tenho. Por exemplo, hoje aqui o que eu entrego não é da Mirella. É a soma de tudo que eu recebi dos meus pais. É muito. Ninguém pode entregar da maneira que eu entrego. Você vai encontrar várias psicólogas excelentes, mas da maneira que a Mirella entrega, só ela. O ser humano que a Mirella é e o que ela faz quando chega a constelação familiar, a programação neurolinguística para ela, é único, é exclusivo. E cada um tem dentro de si esse único e esse exclusivo. Compreende, Roberto? Então, quando eu entrego para o mundo esse único e esse exclusivo, não porque eu quero ter dinheiro, ou não porque eu quero ter reconhecimento, não porque eu quero provar para as pessoas que eu sou capaz, mas porque eu entendo que eu tenho essa força e me alegro de ter recebido isso dos meus pais e concordo com os meus pais do jeito que eles são, então é impossível não realizar. E o dinheiro é consequência disso. Então, quando a pessoa se queixa da mãe, ela se queixa da vida. Entende? Ela não se move para entregar. Eu falo assim, a gente recebe quando a gente é criança e adolescente. Depois que a gente se torna adulta, a gente entrega. E aí, quanto mais você entrega, mais a vida te devolve. Entende? Só que aí as pessoas não cresceram, porque elas ainda estão... E a psicologia contribuiu para isso, sabe, Roberto? Por muito tempo, a psicologia acusou os pais dos nossos fracassos. E aí, quando isso acontece, eu me distancio deles. Se eu me distancio deles, eu me distancio... Né? Eu arranjei um culpado. Exatamente. E para me distanciar dos meus pais, eu me distancio do meu corpo. E se eu me distancio do meu corpo e a única coisa que eu tenho para realizar a vida... Então, por isso que as pessoas muitas vezes se esforçam na mente totalmente distante do corpo. E entram em ansiedade. Compreende? Então, os pais, sobretudo a mãe, no que se refere à profissão, é a nossa principal força. Tem gente que fala assim, Mirella, me explica baixa autoestima. Eu falo, é muito simples. Falta de concordância com seus pais. Se você critica os seus pais, você critica você perde força, você não realiza. É muito prático isso. Na verdade, então, Entende? O relacionamento que a gente tem, Mirella, que a gente espelha, o que a gente gostaria de ter, o que a gente tem com os nossos pais, ele acaba sendo um relacionamento interno que a gente tem com a gente mesmo. Então, seria um espelho do que a gente sente por eles, o que a gente acaba sentindo pela gente mesmo, é isso? Exatamente. Quem se alegra com seus pais, se alegra consigo. Quem critica os seus pais, critica a si e critica o outro. Entende? Então, assim, todas as críticas, e quanto mais eu tento não repetir aquilo que eu acho difícil nos meus pais, mais eu faço igual. Ou eu arranjo um parceiro que faz igual, entendeu? Acaba atraindo inconscientemente pessoas ao redor da sua vida
que são aquelas que você critica e que você não queria na sua vida, por conta de um relacionamento ruim que você tem com eles, é isso? Exatamente, as críticas internas. Isso mostra exatamente um comentário que está saindo aqui. A responsabilidade de todo o fracasso na nossa vida é nossa. E não por aquilo que nós não recebemos, mas por usar mal aquilo que nós temos. Mirela, então vamos fazer um parêntese aqui. Vamos imaginar que alguns dessa galera que está aqui agora tenha consciência a partir de agora que ela não tem um bom relacionamento com o pai, com a mãe, com os dois, ambos. Como que ela faz para mudar isso? Tá dentro do poder dela de mudar isso e usar o inconsciente a favor dela? Sim, claro, claro. E isso é tudo que a pessoa precisa, né? Então, a primeira coisa que ela precisa é identificar esses sentimentos diariamente, né? Coisa que com certeza ele não estava fazendo, ele estava só negando, tá? E identifica nesse sentimento, Roberto, diariamente transformando esse sentimento, né? Buscando mudar esses sentimentos. E mudar não é excluir. As pessoas pensam que mudar é negar o sentimento, entendeu? E na verdade não é. Mudar é acolher o sentimento. É inclusive compreender assim, nossa, eu tô com muita raiva da minha mãe. Entende? E aí você suportar, perceber, nossa, eu tô com raiva dela. E aí quando perceber, eu tô com raiva dela, exercitar, muitas vezes não, ligar é barato. Eu falo que ligar é muito barato. Tem que ir lá. Ir lá pedir. Não, também é barato. Não. É fácil fazer isso, Roberto. Isso é muito fácil. Eu falo que esse é o caminho mais barato. Difícil é você reconhecer isso e ficar com isso todo dia. E ao invés de falar e falar assim, mãe, perdão, porque se a gente for, ela vai acolher a gente. Claro. A gente perceber e lidar com a gente todos os dias, entendeu? E aí não vai, não. Faz esse movimento só dentro. Porque muitas pessoas realizam esse sentimento fora e pensam assim, agora está concluído, eu estou bem, eu cheguei lá. E na verdade não é. Esse caminho de agradecimento aos pais é o caminho de uma vida inteira. E quanto mais você consegue agradecer isso dentro de você, e aí eu vou te falar o que eu percebo sobre a gratidão, quanto mais você consegue agradecer isso, tanto mais você fica conectado com todos os poros, com todo o seu organismo, com toda a sua força, com o seu corpo, que é a única coisa que te pertence para você realizar a vida agora. Compreende? Uau! Então isso é dentro, não é fora. Não é o que você faz fora, não é o que você fala, não é o que você pensa, mas é o que você sente. Não é a ligação, não é a visita. É o que você faz do seu sentimento, dessa sua coisa, digamos, mal resolvida com eles e como você lida com isso, é isso? Isso, e transformar isso todo dia um pouco mais. E todo dia um pouco mais. Digamos assim, Mirela, um passo a passo simples para se fazer isso. Bom, sentir, veio aquela lembrança, memórias do passado de algum, sei lá, alguma briga, alguma discussão, algo que foi falado para mim, que eu me magoei, que eu carrego até hoje. Porque as pessoas têm isso, né? Às vezes a gente leva durante anos alguma mágoa, alguma frase, alguma coisa que a gente ouviu e fica remoendo aquilo ali por muito tempo. O que ela faz na hora que esse sentimento chega? Excelente pergunta, Roberto. A primeira coisa que as pessoas precisam entender é que o fracasso na profissão é isso. A pessoa que fracassa na profissão, e eu vou ser muito categórica, eu tenho muito tempo de estudo para falar isso com muita segurança. Se você está fracassando na sua profissão, isso tem a ver, ou nos estudos, né? Quando eu falo profissão, eu estou envolvendo o estudo, que é o caminho para chegar lá, né? Sim. É essa sua postura em relação à sua mãe que precisa ser revista e ao seu pai. Tá? E aí, então, vamos lá para a dica principal. Então, como eu fiquei muito brava com essa história, eu tenho dificuldade de falar dos meus sentimentos, né? Com essa história de gratidão, que eu não aguentava mais as pessoas falarem de gratidão. Eu falei, aí eu pensei assim, não, então eu tenho que ajudar as pessoas a entenderem como elas vão alcançar a gratidão. Gratidão não é um entendimento, é um sentimento. E o que é preciso, pessoal, é treinar diariamente uma única palavra. E a palavra que nós vamos substituir hoje é tira a gratidão e coloca a palavra na sua vida concordar. Você vai treinar concordar com as coisas do jeito que elas são. Você vai concordar com a sua mãe do jeito que ela é.
o que foi possível na sua vida. Todas as pessoas fizeram o seu melhor com aquilo que tinha. Com os Se nós recursos não que elas fizermos tinham. com os recursos que elas tinham. Tipo, se seu pai te criou, se sua mãe te deu um determinado momento da vida dela daquela forma, ela estava tentando ser o melhor que ela podia dentro das possibilidades que ela tinha naquele momento da vida dela, do que ela estava vivendo, o segundo filho, o terceiro filho. Eu vou no extremo, tá? Se sua mãe te espancou, se sua mãe te bateu, o que não aconteceu com a maioria, mas estou indo no extremo. Se sua mãe te espancou, se a sua mãe te bateu, isso não foi maior para essa força do inconsciente que move a vida, isso não foi maior do que ela ter te gerado. Então, para essa força, ela ter te gerado ainda é maior do que esse comportamento que ela não soube melhorar, entendeu? Mas o amor que moveu ela para te trazer, que é maior do que ela ter te batido. Então, assim, nossos pais, eles não estão livres. Porque todos nós estamos conectados pela força do inconsciente e sofremos muita influência do que vem do passado. E a vida para a geração atual é muito mais leve do que foi antigamente. Assim como a dos nossos filhos vai ser mais leve, porque nós trabalhamos para isso, entendeu, Roberto? E isso precisa ficar compreendido. Então, quando eu treino todos os dias a concordar, eu concordo com a minha mãe, e aí vem esses pensamentos, eles vêm mesmo. Aí eu aprendo a deixar passar. Eu falo assim, ó, que para cada queixa da sua mãe, treine, vê 5 pontos positivos. Veio uma queixa, você olha para 5 pontos positivos. Veio outra queixa, mais outra vez. Esse é um desafio gigantesco, Mirela. Porque é difícil, né? Quando a gente está em volta daquele sentimento de raiva, entre aspas, vingança, a gente parar e mas o que ele fez de bom, né? Ele pode ter errado naquele dia, o que ele falou, e a parte boa da história, né? E a comida que ele colocou no meu prato, e a educação que ele me deu, e o colégio que ele pagou, e a faculdade, e tudo, né? Sim. E a vida para ele que foi mais difícil, por exemplo, meu pai, ele foi servente, né? Meu avô era pedreiro, mestre de obra. Quando eu falo que meu avô era pedreiro, eu falo, não, seu avô era mestre de obra, pedreiro era eu, né? E aí meu pai perdeu o pai aos 9 anos. Você imagina o que é um pai perder, uma pessoa perder o pai aos 9 e depois ser pai, né? Ele fala, muita coisa ele nem soube, então a gente não olha para isso. E aí hoje ele me garantiu todas as melhores condições de estudo. Então o que eu entrego aqui hoje não é da Mirela. É muita arrogância eu achar que a competência é minha. Eu fiz a parte fácil da história. Ele me entregou a parte mais difícil. E aí a gente não enxerga isso, sabe? Eu por muito tempo fui magoada com meu pai. Eu achava que meu pai tinha que me amar de uma maneira diferente. Então é isso, sabe, Alberto? Então quando a gente treina essa postura diariamente, quando você menos percebeu, seu coração agradeceu. Seu coração alcançou o agradecimento. E aí a gratidão, ela existe. Aí ela é verdadeira, não é hashtag de rede social, né? Aí ela realiza. Eu falo assim, eu conheço muito fácil uma pessoa grata. É só você ver o que ela realiza, o que ela transforma na vida das pessoas. E quando eu falo que ela transforma na vida das pessoas, eu não estou dizendo essa pessoa que tem muito funcionário, que passou no melhor concurso, não. Eu estou dizendo aquela pessoa que no dia a dia gera luz, que no dia a dia gera vida. Né? Então eu quero deixar muito claro aqui, para você o mais importante não é informação. Nós estamos numa época de muita informação. Sim. E quero aproveitar para dar uma orientação importante para os seus seguidores. Escolha um mentor, e siga ele fielmente. E lembre-se que esse mentor não é o seu pai. Ele não vai te tratar como uma criança, ele não tem que fazer sua tarefa. Ele está te dando um caminho que deu certo para ele. E você precisa de alguém que percorreu esse caminho, senão ele não sabe te dar esse caminho. Mas nós transferimos para esse mentor a relação que nós temos com os nossos pais. A gente quer, por exemplo, quem se queixou com os pais, Roberto, vai querer que você faça o caminho para ele. Quem acha que o pai... por ele, né? Não, exatamente. O Roberto vai ter que arrumar a minha vida. Eu não arrumo sua vida, não. Eu te ajudo a arrumar a sua vida. Não, Roberto. Hoje o Roberto vai chegar aqui e vai falar o ponto mágico. Aquilo que ele ainda não entregou. É assim que a pessoa pensa, né? Que a gente transfere para o outro aquilo que a gente faz com os nossos pais. E aí a gente permanece uma postura infantil.
Então, se o seu seguidor, seus alunos seguir isso que eu estou falando, isso já é uma postura de crescimento para tomar posse da profissão. Né? Então, e eu falo assim, quando você vai saber que você alcançou isso? Pelo aquilo que você consegue cumprir no dia a dia. Pelas quando metas você tá de estudo, grato, pela quantidade sim, de horas que estudou. Exatamente. Exatamente, Então, isso o mesmo. movimento, vamos lá. Então, estamos quase no final, mas eu acho que a gente vai ter que prorrogar e fazer outras lives, hein, Mirella? Porque a galera tá... Nós vamos marcar outra, com certeza. Então, o movimento com certeza. é concordar, Concordar, agradecer de verdade, não hashtag de mídia social, para você realizar e ser o melhor concurseiro, o melhor estudante que você pode ser. Seria esse o... vou resumir ainda um pouquinho antes, tá? A meta é usar a respiração com consciência para perceber o seu corpo e se manter agora. Tá. Usar, se entrar em ansiedade, aprender a colocar mais sua atenção no corpo do que na mente. Entrou em ansiedade, intensifica a respiração para permanecer no presente. No presente, exercitar, se orientar pelo sentimento, tá? E aí, concordar. Concordar, o coração fica grato. E a gratidão é a força de tudo, né? A força do inconsciente, é a força para estudar mais, galera. É a força para fazer coisas que você nunca achou que era capaz de fazer. Estudar 8 horas num dia, permanecer extremamente concentrado, aumentar o seu percentual de acertos, conquistar sua aprovação, mudar a sua vida para poder ser luz e mudar a vida de outras pessoas. Porque isso é só uma parte da nossa vida, né, Mirella? A parte profissional é uma parte da nossa vida. Eu poderia dizer que a gratidão, então, é um motorzinho para a gente não só conquistar a aprovação, mas para ter uma vida mais feliz também? Mais relacionamento, mais saúde e mais tudo que envolve a... Isso, eu vou trocar a palavra, então. A concordância com os pais é a base para a gente ter êxito. Deixa eu te falar, Roberto, eu não gosto da palavra felicidade nem da palavra sucesso para ser usado como meta de vida. Né? Eu falo que as pessoas precisam de êxito, porque o êxito é a sua capacidade, inclusive, de suportar a parte difícil da vida. Porque a vida é dura. Né? Que vai continuar, a vida ela é dura. E eu falo inclusive assim, depois que eu passar no meu concurso. Principalmente. Você sabe por quê? À medida que você passa, você ganha mais, mas você também aumenta muito a sua responsabilidade. Sim. E as pessoas não têm consciência disso. Aí elas acham que vão passar no concurso e a vida vai estar feita. E aí elas passam e aquele estado que ela buscava, ela não alcança, a não ser nos primeiros meses. Aí ela acha que tem alguma coisa errada, ela quer mudar de concurso. Por quê? Porque as pessoas estão numa postura infantil com a vida. Estou ganhando pouco, preciso ganhar mais. Exatamente. E a questão do dinheiro não é o tanto que você ganha, mas como você opera ele na sua vida. Claro. Né? Se você ganha menos, mas você realiza com esse dinheiro, você consegue manter, investir, etc., então esse é o principal. Quem gasta, todo tanto que ganha é pouco. Né? Então, o que eu quero deixar aqui muito claro é que as pessoas precisam ter consciência de que nós crescemos, que a vida ela é dura e ela é feita para os adultos ensinam a criança. Se você passou dos 16, acabou sua fase de birra, não acabou essas fantasias. Ganhar, receber. Não, é hora de devolver. Já é hora de devolver. Ah, Mirella, mas eu estou estudando para concurso, ainda não passei. Então, é a sua postura. É a sua postura que ainda não atingiu essa clareza. Porque a hora que você atinge essa clareza, Roberta, a vida te usa. Qual é o meu propósito na vida? Primeiro você é servido, depois você serve. E quem serve não fica escolhendo de mimimi para poder servir, não. Entendeu? Quem serve, senta e realiza. Quem sabe, nossa, eu tenho muito para entregar, então ele tem sede de estudar, ele tem disciplina, ele tem consciência, ele se respeita. Quando ele está cansado, ele para. Quem criticou os pais não consegue descansar. Quem jurou ser melhor do que os pais não consegue descansar. Aí vira uma obsessão, entendeu? Vira uma obsessão porque... para, né? O estresse, trava. Tem que ter as pausas, tem que estudar, mas tem que saber também descansar e ter um outro momento ali de recuperar as forças. Isso. Senão ele chega no dia da prova e aí no dia essencial dá errado, né? Porque o estado emocional dele não tá bom.
né? Mas nós podemos continuar essa conversa, quem sabe agora precisava entregar essa base para eles, né? Sim. Mas depois a gente pode marcar, às vezes, de pensar alguns exercícios. Não dá para passar exercício sem entender a base, porque a postura é o principal. A postura principal. Galera, então, Mirela, nossa, obrigado. Eu acho que só a reação da galera explodindo aqui esse nosso Instagram já deu para perceber como foi bacana. Era para a gente ter transmitido também para o YouTube, mas o replay vai para o YouTube. Então, atenção, ótimo. O replay vai para o YouTube, para quem perdeu, para você avisar o teu amigo que não assistiu. E claro, galera, tem que seguir a Mirela. Eu falei para vocês que essa live ia ser explosiva e tá aí o resultado. Mirela, fala teu Instagram. É Mirela com 2 L's, Nery com Y, psicóloga. Né, Mirela, psicóloga. Tá aqui o Isso. Insta dela. Sigam Isso. ela, porque ela tá fazendo lives também lá. Ela tem muitas informações para ajudar você a resolver essa parte emocional e entender que 90% da sua aprovação está no que você sente e não no que você estuda. É 90%. Exatamente. Não pode mais ser ignorada essa parte, né, Mirela? Não dá não pode. ignorando essa parte. Porque assim, ó, a parte técnica, às vezes a pessoa tem a competência técnica, mas ela não tem a competência comportamental. Não vai dar, não vai funcionar, sabe, Roberto? Então, às vezes, a pessoa pensa assim, nossa, mas eu vou parar para fazer isso. São as duas coisas juntas, simultâneas, né? Simultânea. Inclusive, assim, é o que eu ensino diariamente. Nós estamos vindo de uma jornada de 21 dias, né? Ensinando tudo isso para as pessoas. Estamos lá com aulas, né, gratuitas, sendo distribuída para que as pessoas entendam. Para mim, se a pessoa entender que essa postura em relação aos pais é essencial, já foi um passo tremendo na vida dela. E eu estou à disposição, né? Agradeço meus seguidores, vi que tem muita gente aqui também, fico feliz, né? Que legal. Porque é sempre um passo. E recomendem o Roberto para todos aqueles que estão tentando passar, né? Confio plenamente no trabalho dele. Vamos junto, vamos compartilhar, vamos chamar as pessoas para assistir essa live, porque de fato ela é cura, né? Nosso país está precisando, nosso mundo está precisando disso, né? Dessa consciência. Então, rumo ao êxito, galera. Rumo ao êxito. Segue a Mirela, Mirela Nery com Y2L, psicóloga. Vocês vão aprender muito, muito mais. E eu prometo para vocês, se ela concordar de trazer ela de novo aqui para a gente fazer mais lives para tratar do inconsciente. Já está concordado. Vamos marcar depois a data, tá Fechado. bom? Obrigadão, beijo tá bom. pra você, Mirela. Um beijo enorme. Um abraço. Um beijo na Nádia. Vou colocar aquele printzinho, o que você mais aprendeu da live de hoje lá. E eu espero o comentário de todos vocês lá no feed, beleza? Isso. E me marca também nos posts, tá? Valeu, show de bola. Tchau, tchau, pessoal. Beijo. Incrível. Então tá aí. Já acabou, né? Não tenho mais tempo para nada. Eu acho que o que tinha que ser dito foi dito. E eu espero que você tenha aproveitado essa live como eu aproveitei. E de novo, né? O replay vai estar lá. Se você também não faz parte do meu grupo do Telegram, onde com certeza eu vou colocar mais informações, sacadas de que a gente aprendeu hoje aqui com a Mirela, digita aí www.euteajudapassar.com.br/profissas e entra lá nesse meu grupo do Telegram. Ó, o contadorzinho já começou aqui, a contagem regressiva. Para você também pegar mais conteúdo gratuito. Aprendi um monte de coisa hoje. Vou botar o printzinho aqui, com essa palavrinha aqui em cima, né? Vou até tirar uma foto aqui agora, ó. Vou tirar uma foto. Qual foi o seu maior aprendizado? Vai lá no meu feed, compartilha o que você mais gostou dessa live de hoje. Fiquem com Deus e a gente se vê em breve. Amanhã tem mais uma live, né? Que isso, Roberto? Peraí, deixa eu pegar aqui a programação, porque live aqui é todo dia, né? Desafio de 20 lives. É o seguinte, amanhã ainda tem mais 30 segundos. Amanhã a live é 4 técnicas para sair da sua zona de conforto nos estudos, tá? 18 horas, porque terça e quinta, 18 horas. Segunda, quarta e sexta, 7h37. Então, 18 horas amanhã, as 4 técnicas para sair da sua zona de conforto nos estudos. Um abraço, pessoal. A gente se vê amanhã, então, às 18 horas. Obrigado. Tchau.